E aí, pessoal, hoje a gente vai falar de um texto que eu acho muito importante e muito interessante, porque ele faz com que a gente veja as coisas de uma maneira diferente, né? Coisas de maneira diferente. O nome desse texto que a gente vai falar hoje é Ideologias, Aparelhos Ideológicos do Estado. O primeiro resumo que eu fiz desse cara foi em 2011, então provavelmente o vídeo que você vai assistir aí é de 2011, né? E a gente está em 2020, né? Então, 9 anos depois, né? Que eu não coloquei a data específica, só coloquei o ano. Então, a gente vai avaliar se o que eu pensava há 9 anos atrás é a mesma coisa e se a compreensão é a mesma, né? Só um adendo, eu não li o livro original de novo, eu vou ler, tá? A gente vai usar esse vídeo, a gente vai usar como roteiro o meu resumo, né? E aqui eu coloco assim: o autor começa a obra afirmando que para a produção de algo dar certo, é necessário que copie-se, né, o modo de produzir. Mas do que ele está falando aqui? Ele está falando de objeto? Não, ele não está falando de objeto. Ele está falando aqui de processo entre as pessoas, né? Processos, como que eu posso falar de... São processos interrelacionados de convivência que formam um sistema social. Por exemplo, como que você se relaciona com seus pais, como você se relaciona com seus amigos, como você se relaciona com a sociedade em si. E ele fala que a sociedade ela tem um modelo, ela existe de alguma forma, né? E para ela sobreviver, ela precisa sempre se copiar. Por isso que a gente tem a percepção de que as coisas não mudam. Passam anos, as coisas não mudam, elas sempre voltam, né? Às vezes você faz, puta, nada mudou, tal pessoa não muda, isso nunca vai mudar, sabe que você se pergunta isso? E aí, o que ele está dizendo é que isso acontece porque é assim, precisa ser assim para a sociedade não acabar, né? Porque uma sociedade ela existe antes da gente vir para ela, né? Então a gente reproduz o que existe antes da gente para que ela se mantenha, né? E aí o que acontece? A gente acha que tudo é novo, mas não é. É só uma reprodução de algo que já está acontecendo. E como que a gente pode olhar para esse texto e olhar para uma pessoa que a gente está atendendo, por exemplo? Bem, essa pessoa está reproduzindo comportamentos que a sociedade exige dela, espera dela. E se ela não fizer isso, a sociedade, ou pelo menos o modelo em que ela acredita, não vai mais existir, né? E é por isso que a gente fala que quem mora na favela tem a probabilidade melhor. Quem na favela, não sei, né? Não sei nem se essa é a palavra certa, mas a pessoa que está numa situação de risco no sentido financeiro, no sentido cultural, tem a maior probabilidade de repetir comportamentos que pessoas nessas mesmas situações realizaram, né? Não necessariamente porque ela é uma pessoa mal, porque ela é uma pessoa boa, né? Quando for coisas positivas, mas porque ela vive dentro de um contexto e esse contexto ele tem que se reproduzir para que ele continue, né, existir. E a sociedade, ela é um organismo vivo, né? Então o objetivo do organismo é sempre estar vivo, né? Isso é para qualquer organismo, né? E o grande problema disso aqui é que a gente faz de tudo para não repetir as coisas ruins, mas a gente continua repetindo. Você vê que os crimes cada vez não acabam, que as doenças elas não acabam, né? Porque a sociedade ela precisa, para sobreviver essas coisas precisam acontecer, né? Pelo menos do ponto de vista do Althusser. Eu sei que ele não fala especificamente disso que a gente está conversando, porque ele vai chegar um momento no texto que fala sobre capitalismo, modelo social, mas eu estou tentando extrapolar para a nossa realidade, tá? O Althusser ele fala que até mesmo os capitalistas, né, quem segue esse regime, eles reproduzem condições anteriores a eles para assegurar que o modelo vai permanecer. Então é por isso que quando a gente sempre vê guerras, né, é necessário que o explorador ele continue explorando o explorado para que este modelo de exploração não acabe. Quando alguém rompe com esse modelo, ele para, né? E quando a gente traz isso para a nossa vida, eu vou te explicar um negócio agora. Presta bem muita atenção nisso que eu vou te dizer agora, talvez você não saiba. Mas tudo tem um porquê na nossa sociedade. Nada é por acaso. Por exemplo, por que existe um alto nível de cárcere, de pessoas encarceradas, né, de presidiários? Tem um porquê.
Por que existem tantos moradores de rua? Isso tem um porquê. Por que existem tantos ladrões? Isso tem um porquê, né? Que eu não vou entrar agora de maneira aprofundada, mas a título de exemplo eu vou te dizer. Por que a sociedade, não estou falando de uma pessoa, estou falando de uma sociedade. Sei lá, qual que é a sociedade, uma sociedade rica? Bem, os americanos, né? Vamos usar o americano como exemplo. Só que americano vão achar que é perseguição, mas não vamos usar... Por que os Estados Unidos têm moradores de rua, né? Por que você acha que nos Estados Unidos eles não têm condições financeiras de acabar? Eles não têm condições tecnológicas de acabar com os moradores de rua? Você acha mesmo que no Brasil as pessoas não têm condições de tirarem as pessoas das ruas? Então, tem. As pessoas têm, a sociedade, não estou falando de pessoas, mas de sociedade. A sociedade tem condições. Mas é porque essas pessoas, elas exercem uma função dentro da sociedade, que é, neste caso específico dos moradores de rua, mostrar para quem não é morador de rua que, olha, existem pessoas nas situações piores do que a sua. Então, calma lá, entendeu? Não venha avacalhar. É mais ou menos esse o recado, né? Por exemplo, por que as empresas de banco tá na moda levar para visitar comunidades carentes? Por que os bancos levam os gerentes? Não é para os gerentes ajudarem, na prática é para eles olharem aquilo ali e falar, putz, mano, olha só, tem pessoas nessa situação, então eu vou dar um gás aqui, vou trabalhar, vou me matar para não chegar nessa situação. Então, isso sempre acontece, sempre, né, reproduzido de maneira proposital para que as pessoas não saiam deste molde, né? Porque note, o organismo, a gente está falando de uma sociedade que é um organismo, o organismo ele quer sobreviver, né? Então, quando a gente olha para as nossas vidas hoje, a gente fala, puta, velho, por que eu trabalho tanto, né? Por que eu trabalho tanto? E por que eu volto a trabalhar? Porque o trabalhar é algo também que você precisa repetir, né? Então, por que eu preciso trabalhar? Porque eu preciso gastar, porque eu preciso comer. E aí acaba, aí você... Mas essa é uma questão, o que o Althusser quer dizer aqui, de maneira mais objetiva, a gente vive num círculo vicioso, tá? Uma coisa que ele deixa também claro no texto é que isso vale para todo o globo, tá? A gente está falando do Brasil, eu usei o exemplo dos Estados Unidos, mas isso vale para tudo, tá? Ele tem uma frase que é assim: esse modelo é seguido em nível nacional, né, mundial, e que às vezes muda a matéria-prima, mas não muda o modelo. O que ele está querendo dizer aqui é que às vezes você muda o político, só que o modelo ele não vai deixar de existir porque aquilo ali precisa funcionar. Eu estou dando um exemplo agora estou usando essa frase para dar um exemplo de como as coisas são, entre aspas, cópias dela mesma, e estou usando o sistema político atual do passado e do futuro, né, que nem aconteceu ainda. Por que a sociedade política ela funciona como funciona em 2020? Porque ela funcionava assim também com outra matéria-prima, né, outro nome ou com outra vestimenta no passado, e vai funcionar assim enquanto ela tiver força para se sobreviver, né? Até que alguém corte esse laço. Isso não vai mudar enquanto a sociedade achar que este modelo, apesar dos pesares, funciona, né? Porque por mais que a gente critique, ninguém faz nada para mudar. As pessoas até se manifestam e tal, só que aí trocam só o político, né? Ou seja, a matéria-prima. Mas o modelo ele continua o mesmo. Só uma curiosidade aqui, pessoal, antes que alguém... né? A gente está falando aqui de reprodução dos meios de produção, tá? Não da força produtiva. Embora eu esteja usando a força produtiva, que é a questão do trabalho, as pessoas, para dar exemplo, para contextualizar, a gente está falando aqui de sociedade, né? Ou seja, de força de reprodução de meios de produção, tá? Uma questão que o Althusser fala no texto que eu acho interessante é que a força de trabalho, aí sim a gente está falando de força de trabalho, não é determinada por necessidade biológica, né? Mas por necessidades históricas. Porque pensa, por que você quer se vestir bem? Por que você quer... tá muito na moda agora fazer clareamento dental, né? Por que as mulheres querem ter cabelos
longos, bonitos, né? Não é por necessidade biológica, né? Mas por necessidade histórica. E a gente acaba tendo uma falsa percepção de que não, de que é biológico, mas não é, né? E aí ele fala da escola também, né? Ele está falando do trabalho, porque não é biológico, está falando da escola como uma instituição que serve para moldar o sujeito com regras que vão inserir ele dentro desse modelo. E eu acho que é muito interessante, que isso é uma verdade, né? Porque a escola... mas isso aqui também é um texto do Maurício Strattenberg, que é posterior, também fala sobre isso, né? Que a escola, ela serve para formar pessoas para uma sociedade que já existe, né? É como se fosse uma indústria de mão de obra, né? A gente não consegue ser o que a gente quer, a gente é o que as forças, as instituições educacionais, muitas vezes com influência dos nossos pais, nos moldam para ser. Note que se você fizer o que você realmente quer fazer, provavelmente a sociedade que você vive ali, né? Tua micro-sociedade vai te recriminar. Por exemplo, eu duvido que seus pais não queiram que você seja médico. Duvido que seus pais não queiram que você seja engenheiro. Se você falar, não, vou virar hippie, sua família mesmo não vai te apoiar. Porque a sociedade exige que as regras dela sejam reproduzidas para que ela sobreviva, né? Ela não quer que as pessoas sejam felizes, né? Elas querem que as pessoas as façam sobreviver. É como se fosse a Matrix, né? Você precisa estar dentro da Matrix. E uma curiosidade aqui é que a sociedade, ela forma escravos para o sistema, né? E não deixa a gente se libertar. Então, de fato, a gente vê que a Matrix existe, né? Porque se você parar para pensar, a escola, ela ensina pra gente habilidade, né? Só que ela limita a gente na ideologia da classe dominante. Eu não queria usar essa expressão de ideologia da classe dominante, porque vão começar, mas o cara é comunista. Vai tá... Mas, pessoal, a sociedade, ela tem uma classe dominante. Em lugares comunistas são os comunistas, lugares que não são comunistas não são os comunistas, são os capitalistas. Mas existe uma classe dominante e a escola, ela imputa isso na nossa mente. Você acha que na Coreia do Sul, por que eles gostam do modelo que eles vivem? Eles gostam, porque se você for na Coreia do Sul, raríssimas são as pessoas que dizem que não gostam do modelo. Mas elas não são obrigadas a dizer que não gostam. Isso é uma farsa, isso é uma balela que a gente aprende. Na verdade, está engedrado na cabeça dela, né? Por exemplo, se você for em Cuba, a gente fala muito de Cuba, mas a maioria das pessoas nunca foram em Cuba. Se você falar com um cubano, é lógico que vai ter as exceções, mas as exceções só confirmam a regra. Os caras amam aquela ilha, os caras são extremamente nacionalistas, os caras não querem sair de lá, os caras querem que os embargos acabem, que as coisas melhorem, mas essencialmente eles querem estar lá. E eles querem estar lá não porque sei lá, eles gostam, mas porque a escola põe isso na cabeça dele, né? Então, deste ponto de vista bastante específico, a escola é algo que é muito negativo, inclusive, né? Pelo menos no modelo em que existe hoje. Mas enfim, né? Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Só um adendo. Aqui perceba que nós não somos apenas reprodutores de modelos que já existem, mas a gente também é submisso a ideologias, né? Sejam elas de direita, sejam elas de esquerda, né? Ideologia dominante, né? Ele cita aqui no texto duas colocações, mas eu vou falar em outro vídeo, que é aparelho ideológico do Estado e aparelho do Estado, né? Que são os aparelhos de repressão que o Marx cita, né? Marx, na verdade, fala de aparelhos ideológicos, de aparelhos de Estado de repressão, né? Mas tem os aparelhos ideológicos também. E a escola é um aparelho ideológico, mas porque a sociedade precisa desse aparelho. A título de curiosidade aqui, o aparelho antes que alguém vai me perguntar isso, né? O aparelho ideológico de Estado é público, o aparelho de Estado de repressão é público, enquanto o aparelho ideológico de Estado, ele é privado. Ou seja, tanto numa sociedade em que o Estado é a ideologia principal, existe repressão. Num estado em que o capital é dominante, também existe a repressão, que é a repressão ideológica, né? Então, muitas vezes a gente escuta falar de ideologia achando que é algo de esquerda, mas na verdade o ideológico é muito usado na direita, né? Mas isso também não vem ao caso, porque em sociedades como a nossa, que são democráticas, aí vocês têm as duas.
né? Que são os aparelhos ideológicos de Estado e os aparelhos de Estado, aparelhos ideológicos de repressão do Estado e aparelhos de repressão do Estado, tá? Exemplo, polícia é um aparelho de repressão do Estado, enquanto sei lá, a Rede Globo é um aparelho ideológico de repressão, né? Ah, mas a Globo não, beleza. A Rede TV, para não falar Record, né? Record ela também mas ela é pior porque ela também é religiosa, né? Não que a religião seja ruim, eu tô dizendo que enquanto aparelho de repressão ideológica, né? É isso, pessoal. Acho que o resumo essencialmente é isso do texto, né? O que a gente precisa saber é se isso que ele está falando lá no passado vale para hoje. Na minha percepção vale, né? Porque o que a gente mais vê são os políticos e as televisões, elas nos usarem aí como massa de manobra para movimentos que eles querem e para reproduzir o poder dele, para que eles não saiam disso, né? Para as pessoas boas eles reproduzem as burrices e para as pessoas inteligentes eles reproduzem a inteligência. Só que essa inteligência e essa burrice elas estão a serviço de alguém, né? Porque a sociedade ela precisa disso para sobreviver. Pelo menos a sociedade enquanto desenhada por um modelo de relações, né? Seja ela a sociedade total ou a micro-sociedades, né? Entendeu? Por exemplo, seu chefe não quer que você abra uma empresa de sucesso, porque senão você vai deixar de ser, provavelmente vai ser um concorrente. Por isso que seu chefe não vai te promover se você for um bom funcionário, porque ele precisa de você produzindo, né? Repetindo o processo de produção, entendeu? Mas enfim, a grande questão é que muita coisa fica mascarada, né? Por exemplo, quando a gente fala de igualdade, fraternidade, liberdade, na prática isso aí, cara, é só pra nos ludibriar, né? Porque essas frases, esses lemas, eles estão mascarados por ideologias, né? E aí acaba tirando da gente a capacidade de pensar. Mas enfim, pessoal, eu acho que é isso aí. Essencialmente, se você dizer isso na sua prova, você vai tirar uma nota boa. Se você usar esse racional que a gente teve pro dia a dia, você vai entender que é isso mesmo. Beleza? Qualquer dúvida, escreve aí no comentário que a gente troca uma ideia. Beleza?